Muito bom estar aqui com os irmãos, uma alegria estar aqui louvando o Senhor. O que eu vou compartilhar com os irmãos foi uma experiência que eu tive com a Alice. E assim, eu queria colocar para os irmãos que a gente sabe, a gente tem sido alertado, né? Principalmente os pais, até que vem na aulinha, a gente está sempre falando sobre esses assuntos, mas eu entendo os irmãos que assim, muita coisa a gente acha que é exagero, né? Eu mesmo achava muita coisa exagero. Eu entendo os irmãos. Eu muitas vezes pensava assim, eu já fui criança, eu tinha um monte de boneca, eu nunca vi nada, eu nunca tive amigo imaginário, isso não é bem assim, né? E eu digo isso por mim porque, sendo eu filha do irmão Hermélio, né? A irmã Miriam, esposa dele, que estão sempre alertando sobre isso, então eu quero colocar para os irmãos que eu entendo esse sentimento de que é exagero, né? Mas aí eu comecei, a partir de algumas coisas que foram acontecendo, eu comecei a ter o entendimento que nos lares onde as famílias não servem ao Senhor, muitas vezes essas coisas não acontecem porque não estão servindo ao Senhor, então já é causa ganha para o inimigo. Mas é justamente no lado crente, do cristão, que está buscando servir, que qualquer brechinha, aí sim o inimigo vai usar, porque é ali que ele quer ganhar, né? E assim, a Alice, nós praticamente, desde que ela tem 1 ano de idade, a gente já não tinha mais televisão em casa. A gente tinha televisão, mas a gente não tinha acesso à TV aberta, né? Os irmãos entendem. Então a gente só colocava DVDs que eu selecionava de desenhos cristãos, filmes cristãos, louvores, era o dia todo assim. E brinquedos dela eram as bonequinhas dela que ela ganhava, normal, mas até os desenhos mesmo sempre selecionava antes de colocar para ela, eu assistia, porque até mesmo desenho cristão às vezes tem alguma cena, alguma coisa que a gente vê alguma coisa subliminar, então assim tem sido a vida dela. Mas ela fantasia muito na brincadeira com as bonecas, muito, muito. E as bonecas dela, todas as bonecas que ela ganhou, ela dava nome, mas eram nomes assim, Lalá, Lelé, Lili, Loli, nomes assim, bobinhos, né? E ela brincava com as bonecas, que ia para a escolinha, isso e aquilo. E de uns meses para cá, ela começava a brincar com as bonecas e conversar, mas aí já começou a ser Isabela, Gabriela, Anabela e muito nome. Às vezes ela usava o nome das amiguinhas aqui da igreja, mas começaram a surgir nomes que não conhecia ninguém com aquele nome. E eu começava a questionar ela, de onde está vindo esse nome? Você não conhece ninguém com esse nome? O nome da boneca não era Lalá? Ah, não, mas eu gosto desse nome. E aí ficava. E um nome que aparecia muito era Anabela. Não, porque Anabela, essa é a minha Anabela, Anabela. Eu, né, já tinha ouvido falar que existia um filme de terror de uma boneca com esse nome. Mas naquela do exagero, não tem nada a ver, eu fui deixando pra lá, fui tapando meus olhos. E a coisa foi crescendo, de que ela brincava e era o tempo todo e levava a Anabela pra escola, ia pra escolinha, Anabela, e aquele nome se repetindo. Até que teve um dia, que foi o que me impactou, que a gente estava sentada, ela nem estava com a boneca nesse dia, nós estávamos sentadas brincando, eu e ela, de escrever letrinhas, e do nada ela virou e falou assim, mãe, olha aqui o que a professora da minha filha, a minha filha que ela disse são as bonecas, que são as filhas dela. Olha aqui o que a professora da minha filha me ensinou a fazer. E aí ela fez o sinal da mão chifrada. Os irmãos conhecem, né? O sinal da mão chifrada, do rock, do satanismo. Ao meu entender, não é um sinal fácil para uma criança de 3 anos fazer perfeitamente com a mão. Ela nunca viu ninguém fazer isso. É algo que para a criança conseguir fazer com a mão, você tem que fazer na frente dela e mostrar a posição dos dedos, no meu entendimento. E ela fez o sinal e eu falei, a professora da sua filha que ensinou você a fazer? Ela é. Eu falei, qual é o nome da professora da sua filha? Ela falou, é Anabela. Aí eu falei, olha, então a próxima vez que você vê a professora da sua filha, você repreende ela em nome do Senhor Jesus, porque ela está te ensinando coisas que não agradam ao Senhor. Isso que ela ensinou você a fazer com a mão é um sinal para chamar Satanás. E aí ela ficou admirada, me olhando, ela falou, tá bom, mamãe, eu vou repreender ela em nome de Jesus. E aí depois disso eu fui pesquisar, me aprofundar sobre a tal da Anabela. E aí eu vi realmente que existe um filme de terror que leva esse nome, Anabela, que é um filme todo voltado para a boneca, que foi um filme inspirado numa história real
de uma boneca, um caso que aconteceu nos Estados Unidos, de uma moça que ganhou uma boneca de presente da mãe, uma moça que se formou na faculdade, e a mãe, para fazer um mimo, deu uma boneca de presente para ela, e a boneca escrevia bilhetes, deixava pela casa, a boneca fazia coisas, e eles foram buscar auxílios, né, exorcismo, essas coisas, e se manifestou que a boneca estava possuída por um espírito chamado Annabella. Foi uma história verídica, e como o ímpio até gosta, né, dessas coisas, ao invés de queimarem e repreenderem, a boneca existe até hoje, está num museu. Mas aquilo me impactou porque foi algo que a gente sempre fica assim, a criança está brincando, que está na escolinha, é normal, a brincadeira da criança, mas tem coisas que são demais. E aí a gente passou a conversar com a Alice, eu passei a conversar com ela, e eu sentei com ela e eu disse que a gente precisava se livrar das bonecas dela, porque as bonecas dela estavam sendo usadas pelo inimigo, e o inimigo estava sentando para brincar com ela toda vez que ela brincava com as bonecas. E aí ela entendeu, ela pegou todas as bonecas, jogou num saco de lixo, nós queimamos todas as bonecas dela, e já faz mais de um mês que a Alice não vê desenho nenhum, não brinca com boneca nenhuma, com ursinho nenhum, e para honra e glória do Senhor, é uma criança muito alegre que brinca de várias outras coisas sem precisar mais dessa escravidão que é as bonecas. Então, assim, na verdade eu creio que quando o Senhor Ele quer nos mostrar, se a gente permanecer muito tempo na questão do nada a ver, Ele vai fazer a gente passar por uma situação extrema para que a gente tome uma decisão. Chega de nada a ver. Ou é tudo ou nada, ou a gente acredita e toma uma decisão radical para tampar todas as brechas, ou a gente continua fechando os olhos, fingindo que não está vendo e ignorando aquilo que muitas vezes o inimigo está fazendo na nossa própria casa. Eu imagino que talvez muitos irmãos, muitas irmãs tenham experiências assim e talvez fiquem até com vergonha de compartilhar, por achar que de repente é uma fraqueza do seu lar, mas eu entendo que talvez a gente compartilhando as brechas sim que a gente deu e não se atentou, a gente possa se fortalecer, ajudar um ao outro para tapar essas brechas. Perdão? Uma outra situação que aconteceu também, que foi até no mesmo dia da Annabella, é que ela estava brincando, ela subia na cama, aí escorregava para o chão assim, né? Uma brincadeira. Só que aí ela me chamou para me mostrar essas coisas que criança faz. Olha o que eu aprendi. Aí pula, dá um salto, qualquer coisa. Aí ela me chamava, olha o que eu aprendi. Aí ela rolava da cama e se jogava no chão. Aí ela falava, quem me ensinou isso foi quem me ensinou a fazer isso foi o médico da minha filha, o Dr. Jorge. Logo quem? Dr. Jorge. E aí, assim, eu percebi que realmente essas brincadeiras de filha que ela tinha, que ela fazia com as bonecas, estava dando margem para alguém ensinar alguma coisa para ela, então a gente teve o entendimento que era melhor não dar mais essa margem. E é o que eu quero deixar, compartilhar com os irmãos, e que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor.